Pronto, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu amigo, minha amiga, aqui do RC Roda de Conversa. Estamos iniciando. Eu, Vladimir Dantas. Vator Rodrigues. Conceição Brito. Estamos iniciando o seu RC Roda de Conversa no sábado, né? A semana e as perspectivas. A semana, como sempre, de frequentes conflitos, né, de classes que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos passar em revista algumas questões de fundamental importância, né, e tudo isso ocorrendo no Brasil e no mundo diante de um conflito, diante de uma crise cada vez mais acelerada, cada vez mais tensa do capitalismo neofascista que está imperando em várias partes do mundo e do capitalismo decadente, mesmo aquele capitalismo europeu, aquele capitalismo, né, de estado de bem-estar social, que é o conflito, né, que ainda persiste entre os neoliberais, os centristas, que são aqueles que defendem um estado mais social, né, e, naturalmente, os neofascistas e a esquerda que se ainda não encontra, essa esquerda que ainda não encontra. Então temos na semana a questão de analisar o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal é manchete a semana toda, tem muita discussão acerca dele, né? A postura do presidente manobrando um resultado positivo em relação à Constituição, em relação à justiça, em relação ao devido processo legal, que passa realmente a ser ameaçado por manobras da presidência do Supremo, no caso o ministro Toffoli, né? Nós temos também muita discussão no Senado acerca da cogitação, da articulação do impeachment do Barroso, né? É uma questão também que vem à tona. Ainda não resolvido, veio o candidato a embaixador Eduardo Bolsonaro, que publica uma foto falsa de Greta, a ativista que luta, né? Mais uma atitude entre elas, né? Outras atitudes de um grande empresário europeu também, que agride a ativista ambientalista, a Greta, né? Que é uma das candidatas ao prêmio, né? Me parece, né? Nobel. O Prêmio Nobel da Paz, né? Então, o Deltan encontra com senadores na casa de Selma Arruda. Então, as articulações políticas do procurador ladrão também, né? Que, se o Bolsonaro é ladrão, esse também é, porque ele também manipulou. O Moro, se o Moro é ladrão, esse Deltan também o é, né? O Gilmar Mendes faz um processo de postura mais positivista, mais defensora, né, da lei, da postura da Constituição, do devido processo legal, tá assumindo uma postura em relação a isso, né, em relação a todos os processos, e dispara, né, contra a Lava Jato, né, e considera que essa passou de todos os limites, né. O ministro da Educação, como sempre, assumindo uma postura de desgaste, de confronto, de desmonte, né, de ensaios e afirmações das privatizações das universidades em à tona. O Bolsonaro, né, aqui já foi uma matéria mais antiga em relação a isso. A gente segue no processo da semana, né, com Lula assumindo uma postura de não aceitar a questão da liberdade condicional, da liberdade progressão do regime. É uma postura que é interessante, isso inclusive foi motivo de muito debate durante a semana, que nós vamos também comentar aqui, né? Partindo aqui já para o dia 1º, né, que é justamente onde está a recusa do Lula, né? Recusa do Lula que expõe, né, de fato
o afronto, a agressão que está. E a juíza, posterior à rejeição que Lula estabeleceu, ela vem com a história de uma multa de 4,9 milhões para migrar de regime, como se ela não tivesse. Um fato assim, que é de menor importância, mas que demonstra um certo grau de conflito que a sociedade está, que foi um agressor dentro do avião que agrediu um deputado e foi preso, deputado do PT, e foi preso. Ficou chorando e tal, e foi protegido lá pelo cara da loja, como é aquela loja? O velho da Havan, o velho. O velho da Havan, né? O livro de Janot é um comentário geral, né? Um livro que a gente não recomenda para comprar, não compre. Mas o Lula comprou. Ele não comprou, mas O Lula comprou. Não, comprou não. Ele talvez. Ele fez lá o recebeu, comentário. ele recebeu de presente, não comprou não. Ele não pode nem sair para ir comprar. O livro de Janot pode anular processo de triplex. Tem essa história, né? Desde a origem. Então o livro está recheado e ele mesmo foi à imprensa, né, falar que a presidenta Dilma não era corrupta. Não é corrupta. Ela foi deu um atestado, né, De idoneidade. de idoneidade a Dilma, né? A idoneidade vindo do Janot hoje talvez não. Não fala tem muita coisa, muito não. valor. Até nisso vocês querem desvalorizar a Dilma. Que misoginia. Senador denuncia fraude em texto da reforma da Previdência. Então, Reinaldo, produção industrial desaba, enquanto Bolsonaro combate o socialismo. Então, Reinaldo é o jornalista Azevedo, né? O cara agora é porque ele tem a justificativa que foi por que ele foi para o PSDB, e tem uma situação também muito interessante essa semana, que partiu do Fraga. Quem foi pro PSDB? Ele é do PSDB, Quem? o Reinaldo Azevedo. Por que você disse que ele é do PSDB? Ele faz o esquema do PSDB. Sim. Ele é ligado Sim. ao pessoal, grupos do Mas PSDB. tem. Né? Não, ele está fazendo um contraponto justamente com o Bolsonaro, tentando, né? Que a produção industrial desabou, né? Ele faz o contraponto. E uma novidade foi lá, a Emicida pede Lula livre ao vivo na Rede Globo. Esse é um rapper, É um Emicida. rapper. Né? Emicida, Ele é um pede rapper. Lula livre. Durante ao o vivo, programa. né? Depois no Fátima Bernardes, né? Então, e segue, a semana segue, né? Ela segue o Toffoli novamente, aquela história que a gente já falou. O Toffoli busca a fórmula para beneficiar réus, né? E menos Lula. Ele quer resolver, né? O Gilmar Mendes critica Moro e prisões provisórias, que defende tortura. É a postura do Gilmar Mendes, que está mais progressista, digamos assim, a nível do Supremo Tribunal Federal. Ele está positivista, ele está em defesa do devido processo legal, né? Ele vem assumindo essa postura, né? Aqui a Rede Globo, acho que a gente não deve nem dar muita importância. Depois a gente vai pegar o Equador e vai dar uma demonstração, né, muito importante. O Senado conclui a votação da reforma da Previdência, né, que foi para a Câmara e agora vai estar discussão na Câmara. E o Supremo está aquela discussão lá no Supremo. 250 juristas apoiam a decisão de Lula e veem manobra na Lava Jato, né? E é o empresário tal do cara, o Ravan, que quer pagar a dívida do agressor. Está pagando a dívida do agressor. Então, e aí segue. Já viu. Essa aqui a gente já leu, já está. Vamos ver aqui. Já o dia de ontem. Há uma avaliação, Matheus, que é importante a gente situar, que o Supremo abre caminho para anular decisões de Moro da União. Então, se atiria-se um pseudo-maioria lá. Essa é uma questão que a gente deve colocar em pauta para a gente analisar, né, com precisão, né? Deputados mandam dizer a Moro que pode rejeitar todo o pacote anticrime. Aí o que é a questão? A questão é que existe uma disputa pelo resultado do pré-sal. Antes de vender o pré-sal, existe uma briga pela fatia, existe uma legislação que está sendo discutida no Senado, uma que já foi aprovada e outra que está em discussão. Qual é a partilha do resultado a nível dos municípios, estados e União? Como é que vai ficar a divisão, né, das vendas do pré-sal, né, que é mais um processo de agressão ao patrimônio
nacional. A gente tem nessa semana também o pedido, né? O governo Bolsonaro pede a falência da Odebrecht. Acho que isso... Caixa Econômica. É o governo, porque a Caixa Econômica Uhum. é uma estrutura do governo. Tá? Alguns noticiam o governo Bolsonaro, outros noticiam a Caixa Econômica, ou as duas coisas estão colocadas, né? Então, e o próprio também tem um material bem interessante na mídia, que é o dono da Odebrecht, o presidente da Odebrecht, meu nome dele, Marcelo, declarando-se, né, conhecedor e defensor, né, de que o Lula de fato está injustiçado, de fato é uma pessoa perseguida. Né? Então isso é um importante depoimento. Importante depoimento. Menos o que Dilma é honesta. Não, também. Está muito importante. Mas o sarcasmo, né? Reinaldo Azevedo disse que a Lava Jato não devia ter tornozeleira, que Lula não deve ter, quem deve ter é a Lava Jato. Está a tornozeleira da Lava Jato. Aí você vê uma boa postura de Reinaldo Azevedo. Né? O Maia confronta. O cara que só chamava Lula de apedeuta e agora é endeusado, né? Maia confronta Moro e Bolsonaro direitista. e quer incluir milícia no pacote anticrime. Aí é uma questão importante a ser ventilada, né? E violência contra os indígenas disparou e pode levar povos ao extermínio. Então é outra questão relevante. A nível internacional, a gente tem dois destaques, que são o processo do impeachment do Trump e a situação do Equador. Né? As perspectivas que a gente tem na América Latina é uma terceira, com a vitória provável na Bolívia, né? E na Argentina e no próprio Equador. Acho que vai ter uma reviravolta lá com essa mobilização. São coisas positivas a nível do processo. O Trump avança o processo de impeachment e agora já se coloca, de certa forma, a perspectiva de que de fato ocorra. Né? E a outra questão de muito destaque é o Equador. Por que é muito destaque? Porque o governo proibiu manifestação, o governo decretou o estado de exceção, emergência, não sei bem como é a nomenclatura que tratam lá, mas o povo não obedeceu, as mobilizações se agigantam. Agora, né, houve inclusive um desligamento das torres de transmissões das maiores redes de comunicação lá no Equador, em protestos. Mais de 150 pessoas conseguiram furar lá o sistema de segurança e desligaram as torres de transmissões. Então isso é um fato de mobilização, e é uma mobilização por um processo de carestia, um processo de aumento desenfreado dos combustíveis que o Equador processou para justamente cobrir rombos, né, que o sistema considera que exista na economia, né, do Estado do Equador. Então, são esses o destaque. A nível da Paraíba e de João Pessoa, a gente quer também chamar um pouco a atenção da manhã que acontecem as eleições para o Conselho Tutelar. Né? Os Conselhos Tutelares da cidade, me parece que é uma eleição nacional, né, em todo o Brasil, então é uma questão importante que deve se dar, porque também há um certo desmonte por parte do governo Bolsonaro, também na área de defesa das crianças e dos adolescentes. Então é importante resistir, é importante eleger conselheiros tutelares mais vinculados às causas sociais, mais vinculados aos movimentos sociais, mais vinculado à defesa da criança e da juventude. Né? Então, é esse o ensaio geral. Né? Nós vamos ter hoje aqui, meu amigo e minha amiga, no seu RC, nós vamos ter três partes. O nosso programa vai ser, essa primeira parte vai ser de 30 minutos. Né? 30 minutos, então a gente vai ter várias partes de programas aqui, uma ou duas. Uma primeira parte que a gente se inicia agora, e com a palavra os companheiros e o nosso pedido de like, o nosso pedido de... É impossível os dois terem a palavra, tem que dar um ou outro. Então, você para começar. Não, primeiro boa noite, né?
que nós estamos fazendo à noite, mesmo que as pessoas estejam assistindo de manhã, de madrugada, mas boa noite a todos os internautas. Esse assunto que Vladimir levanta são todos importantes, né? Todos eles têm sua importância e têm a sua força nas discussões, nas posições políticas nacional e aqui de Brasília, né? Do Brasil. Mas é difícil a gente falar todo esse... Acho que só de ponta ele levantou bem uns 30. Mas é bom, né? Conceição, realçar o Agora internacional que eu esqueci. eu queria realçar aqui, não internacional, realçar essa questão do livro do Janot, certo? Todo mundo fica dizendo, não, eu li, eu vi isso, mas não compro o livro. Eu não digo isso, se eu puder eu vou comprar, tá entendendo? Porque na final de contas é um livro que quem escreveu é como é o cargo dele, que era do... Promotor, procurador da República. Procurador da República. É a pessoa que podia... Procurador-geral. O Procurador-Geral pedia até a prisão do presidente da República, se eu não me engano, que os advogados aí me corrijam se eu estiver errada. Então não é qualquer um. Eu acho uma piada quando diz, não, ele falou que ia matar, mas é para vender livro. Como se um procurador com a aposentadoria que ele tem, né, com os acordos que deve ter feito, precise de dinheiro de livro. Aí o outro faz, não, ele mentiu para ser político. Mentira, você tem que dizer que vai matar um juiz do Supremo e isso vai levar você à política. Isso é um ponto positivo. É uma coisa que você fica impressionada, né? O Janot fala da questão do óbvio, né? De Dilma, que Dilma é uma pessoa honesta. Se ela não fosse, ela não tinha sofrido impeachment, isso eu não tenho dúvida. E agora ele escreve coisas que como se ele tivesse sido forçado. Ele estava num cargo, se corrompeu, se juntou com a Lava Jato, desrespeitou a Constituição brasileira e agora escreve um livro dizendo as coisas erradas que fez e não vai para a cadeia, né? A gente não pode nem falar qualquer coisa que fez, se falou, se está no WhatsApp, se está e alguém escreve, serve como prova e leva a gente para a cadeia. Aí um cara escreve um livro contando tudo que ele fez de errado, né? E como se ele fosse a vítima, né? A vítima, porque o que ele disse, todo mundo já sabia, é igual ao Intercept. Quando o Intercept veio à tona com as coisas que todos nós já sabíamos, e era visível o que estava acontecendo no Brasil, só não via quem não queria, e continua sem querer ver, mesmo com todas as gravações do Intercept. Então, o Brasil, a gente senta aqui para conversar todo sábado, e o assunto é o mesmo, né? Parece que eles estão vivendo tudo como se tivesse tomado uma droga e não quisesse ver a porcaria que está o Brasil com esse psicopata no poder, né? Eu fico assim impressionada. Aí a gente vê, aí você vai listando discurso do filho dele que vai para a Câmara dos Deputados dizer já resolvemos a questão dos sem terra, já distribuíram armas para os fazendeiros. Um deputado vai na Câmara dos Deputados, faz um discurso dizendo que já resolvemos mandar matar os sem terra. Vamos resolver esse negócio da Uni, dos estudantes, porque vamos tirar esse negócio de carteira, a gente vai fazer as carteiras, né? E vai acusar a ex-deputada do PCdoB, que foi a vice do Haddad, Manuela. Impressionante.
Aí vem uma tonelada de deputadas do PCdoB, do PT, aí vem fazer discurso que a gente pensa que vai enquadrar esse cara. Não, cadê o Queiroz? Cadê? Não, gente, que coisa é essa? Parece que a gente está com medo, vamos esperar a eleição, a gente não pode fazer nada de errado. Acorda, aonde é que vai ter eleição no país que a gente está? Aonde é que vai ter eleição honesta? Não teve para presidente, vai ter para prefeito, para deputado, para governador e a próxima para presidente. Acho que a gente tem que acordar um pouco, né? A gente tá tem que mexer o Brasil e transformar o Brasil numa... Como é o país lá que tirou a TV do ar? Equador. O Equador. Tá entendendo? Equador é o povo que tirou, né? Não é o país. É o povo. Não, pai, do país, eu perguntei o país, é o Equador. E o povo foi pra rua, e a gente tem que ir pra rua. Agora a gente fica sem ir pra rua, só esperando. Não, o Supremo disse que era em junho, não é em junho. É em julho não, julho tem licença. Aí vai vir em setembro, não é setembro. Outubro acontece o que aconteceu. Vão fazer tudo, menos soltar o Lula, né? Menos fazer, respeitar a Constituição. A lei serve para todos, menos para Lula. Aí depois setembro, outubro, novembro e vai. E a esquerda não faz nada, a não ser ficar esperando esse Supremo. Antes de Vator, só dizer que nesse relato geral é bom a gente dizer que o destaque que nós vamos fazer hoje aqui também, de maior tempo, é a questão do título de honra. Sim. Que o Lula ganhou, né? Foi agraciado pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores de Paris, né? Que é uma coisa de grande relevância, né? Cidadão de honra, né? De Paris, que nem Fernando Henrique, nem o presidente do Brasil alcançou, né? Nenhuma personalidade do Brasil me parece que não alcançou. Então, e é um título de reconhecimento, porque a declaração, a decisão lá é em função, a gente vai comentar daqui a pouquinho, é em função de tudo de injustiça e perseguições que estão acontecendo contra a Lula. E do resultado dos seus governos, né, durante os 2 mandatos. Com você, Vator. Bem, Vladimir, começar destacando as notícias a nível internacional, não é? Então você tem aí 2 situações de eleições, onde a gente espera que as correntes mais progressistas vençam as eleições, e uma situação já de confronto, né? Uma situação que você poderia definir até como uma situação pré-revolucionária, porque à medida em que você tem um Rafael Correa, que governou tão bem o Equador, hoje é praticamente um exilado político, né? Ele tem uma esposa com outra cidadania, né? Então ele vive hoje, se eu não me engano, na Suíça, né? Ele vive refugiado na Suíça, ele não pode voltar ao Equador. E o sucessor dele, que é o Lenin Moreno, né? Olha só o nome do cidadão. O Lenin Moreno praticamente traiu a confiança do Rafael Correa e faz um governo neoliberal. Aquele que o Macri fez na Argentina, aquele que o Bolsonaro está fazendo as fundações desse governo neoliberal aqui no Brasil, e que a gente já tem um exemplo do que aconteceu na Argentina. A Argentina tem um dado importante que em apenas um ano, a miséria aumentou de 25% para 36% na Argentina. E aí você tem eleições importantes na Argentina, que pode dizer um não a esse projeto, já agora no final de outubro, e com a oposição, com a Cristina Kirchner de vice, dando sinais de muita força para ganhar as eleições. Não é? Fato que no Equador não. Aí a questão de ter cessado de manifestantes encerrarem a transmissão
televisiva no país mostra um clima de radicalização. Enaltecer também a questão da aliança militar entre China e Rússia. A Rússia está cedendo a tecnologia para sinalização de ataque de mísseis. Quem detém essa tecnologia é a própria Rússia e os Estados Unidos. E a China está adquirindo, através de uma parceria militar com a Rússia, né, essa tecnologia. Ao mesmo passo em que a Rússia, na Síria, ela tem embarcado numa embarcação militar, né? Ela tem embarcado um sistema antimíssil, o S-500, que é o mais moderno do mundo. Isso dá também uma certa proteção à Síria, porque praticamente os Estados Unidos, com seus aliados, já foram derrotados na Síria, né? Então esse S-500 é um míssil importantíssimo, né? E que vai dar ainda mais a proteção à Síria e a reconstrução do governo. Alcance de 600 quilômetros, né? É muito, muito poderoso. E eu diria para você que nós já tivemos, acho que noticiamos semana passada, essa aliança da Rússia com a Venezuela, né? Então a Rússia se colocando aí como grande parceiro militar, porque da derrocada da União Soviética ficou uma nação com um poder militar muito forte, muito grande, né? Poderíamos também colocar a questão internacional como a questão do centro do programa hoje, que é a Câmara de Paris aprovando esse título de cidadão honorário de Paris para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, enquanto os seus algozes continuam por aí falando atrocidades, falando coisas que não deveria ser nem publicado, dada a agressividade, dado o desrespeito que eles têm para com o cidadão do mundo e agora o cidadão de Paris, Luiz Inácio Lula da Silva, é uma aberração. E aí o que dominou mais ou menos o debate no final de semana, a gente ainda teve a oportunidade de falar no programa passado, foi a questão do Lula se recusando a progredir de regime, né? Então, já vindo aqui para o Brasil, nós tivemos no dia 30/9 o Lula divulgando uma carta. O Lula fez uma carta e divulgou essa carta, onde ele diz: não aceito barganhar minha liberdade. Então, essa carta que Lula fez e que ele só quer sair da prisão mediante a anulação do processo no STF. Os procuradores da Lava Jato, eles se antecipam, eles pedem a progressão, né? E não tinham exigido o pagamento da multa, mas agora essa Caroline Lebus, que é a juíza das execuções, ela vai e diz: não, ele só sai se pagar 4,9 milhões de reais de multa, né? O que é um absurdo. Primeiro porque quase 3 triplex, vamos dizer. Essa coisa, né, do processo que começa errado, ele vira um absurdo. Por exemplo, você fala no triplex. O triplex, a Lava Jato atribuiu o triplex a Lula. A Lava Jato diz que houve reforma no triplex. Nunca, tem até nota fiscal falsa, falsificada no processo, para dizer que houve a reforma do triplex. Então você tem toda essa situação, depois você tem um triplex sendo dado em garantia pela OAS. Por isso que eu digo, a Caixa Econômica, numa operação que era em Brasília, então foi colocado em garantia numa operação com a Caixa Econômica, e depois esse triplex vai a leilão como ativo da OAS. Então veja a que absurdo nós chegamos. Mas pois não. Não, já terminei, pode falar. Então voltando aqui, você tem também nesse domínio todo, você tem um julgamento. Primeiro, não esquecer da afirmação do presidente do TRF4, o desembargador Laus, que foi um daqueles que votaram, um dos 3 que votaram a condenação e aumentaram a pena do Lula. E quando a gente sabe que sequer, se ele conseguiu ler o processo, né, ele é um gênio, né? E a gente sabe que ele está muito longe de ser um gênio, né?
Então ele votou um processo dizendo que o Lula está lá de forma muito bem tratado, e que ele, Lula, sabe que a vizinhança lá não quer Lula. Ora, meu senhor desembargador, o senhor devia ter vergonha na cara. O senhor julgou o ex-presidente da República, não se deu nem o trabalho de ler o processo. É uma vergonha o que o senhor diz, o que o senhor faz. Agora, querer dizer que ele está lá muito bem, ele deveria estar aqui fora e o senhor deveria estar preso pela sua atuação nesse processo. Senhor desembargador Laus, o senhor é que devia estar preso no lugar do Lula, não é? Alguém que faz um julgamento daquela maneira, de forma arbitrária, como fez, o lugar, depois que o The Intercept revela toda essa conspiração, o lugar desse povo devia ser a cadeia. Eles deviam estar presos. O Dallagnol, absurdo, o Dallagnol está dando palestra agora na Universidade de Santo André sobre ética na profissão e as pressões, de conviver com as pressões do mundo lá fora. Então, palestra é sobre ética. O Barroso vai dar palestra lá também. O Barroso vai dar outra palestra lá, que é outro tema que ele devia se envergonhar. Ô Barroso, como é que você faz um julgamento, um voto que você faz, que é um escândalo o seu voto? O seu voto começa falando que tem que punir, que tem que, em primeiro lugar, ministro, você é ministro de um tribunal constitucional, é cumprir com a Constituição, não vir com essa balela sua de uma nova interpretação da Constituição. Você quer ser político, sai do Supremo, vai se candidatar e vai fazer uma nova Constituição no Congresso. E não golpear a Constituição do Congresso, que você é responsável pela sua manutenção, pelo respeito à Constituição e que você não respeita. Então, Vladimir, eu não sei como é que está nosso tempo aí, né, se eu posso continuar falando, né, porque você vai ter na terça-feira, dia 1º/10, não é? O desmoronamento das redes sociais bolsonaristas. Isso é importante, é um tema relevante. Diante da crise da extrema-direita, Carlos Henrique faz pesadas críticas a Bolsonaro, anuncia a desativação da rede de 100 grupos e fechamento do site. Então ele diz, olha, basta, se o Brasil está acima de tudo, tenho pena de todos que estão abaixo dele. Então essas críticas feitas por Carlos Henrique, um daqueles que talvez já esteja com medo dessa CPI da fake news. Não é? A CPI da fake news pode chegar a pessoas como Carlos Henrique. E ele já abandona o barco, ele já desativa 100 grupos das redes sociais e mais o site que ele mantinha em defesa do governo Bolsonaro. Temos tempo ainda? Pode concluir, doutor. Mais um minuto. Mais um minuto, então eu vou ressaltar aqui, né? Já falei aqui, Vitor dos Santos Lau, presidente do TRF4, minimiza a recusa de Lula em progredir de regime prisional e afirma, ele